É, boa noite, é bom estar com seis, quinta-feira. Sabe que falando desse lance de Plutão, é legal, assim, só puxar esse assunto também para vai falando das coisas, né? E aí, esse Plutão entra em Aquário, e aí um monte de gente falando, né? Um monte de vídeo e tal, um monte de amigo meu também comentando. E aí eu faço alguns acompanhamentos, como vocês sabem, e aí a moça que eu acompanho, inclusive ela não é daqui, do Brasil, né? Mas ela é brasileira. E ela, o filho dela tem a lua em Aquário, e ela ouviu os vídeos e tal, e ela veio temerosa falando que o filho dela ia passar por algum acidente, ia passar por alguma coisa catastrófica e tal, e queria ver o mapa do filho dela. E a internet hoje é isso, né? Essas coisas. Mas primeiro que mãe é um bicho diferente, né? Precisa tomar cuidado com o que a gente fala pra mãe. Sempre que eu atendo mãe, a primeira frase que eu falo é assim, tá, mãe é diferente. Já, né, para mim já me conseguir entrar no estado de espírito, né, para esse contexto. Mas aí o que que acontece? O lance de astrologia, é até bom, né, a gente falar disso hoje também. Uma palavra boa é depende. Depende, assim, porque o lance da astrologia, ela nos exige raciocínio, pensamento. A gente precisa fazer analogia, a gente precisa pensar no princípio da dignidade do arquétipo e transpor para a situação, para a cultura, para tem várias situações assim, não dá para ser determinista em nada. A gente precisa confabular e a partir disso a gente conseguir ou tentar compreender. Porque veja, o Plutão fazendo conjunção com a Lua, se a gente pensar no mapa astral de um adulto, a gente vai entender que tende a ele passar por um processo onde a vida vai trazer para ele a necessidade dele lidar com a perda. Então, a perda, o desmoronamento de uma segurança emocional, o desespero por um afastamento. E aí sim, a gente vai entender que adulto, passando por um Plutão com a Lua, emocionalmente é uma catástrofe, assim, porque a gente não aprendeu a perder, então, de repente, a gente tem um afastamento ou tem alguma perda aguda, dependendo do contexto, que nos leva a um extremo de um sofrimento, sim, de alma. E para adulto isso é muito mais doloroso. E aí, claro, precisa entender e tal, ver a condição. Mas para criança, eu estava comentando com ela, eu falei assim, não, para criança não. Só que é o mesmo princípio, mas vê que curioso, assim, para criança, a gente pode imaginar uma criança no mercado e ela muito contundente na vontade dela, quero porque quero, e aí de repente a mãe, ela fala um não, e a criança se joga no chão, faz birra e faz aquele show porque ela quer muito um doce, um Danone, ou sei lá, alguma coisa ali no mercado, e ela faz aquele show. E eu expliquei isso pra mãe. E a mãe falou assim: Nossa, ele tá assim mesmo. Outro dia ele deu um show na farmácia e tal. E é isso. Plutão fazendo conjunção com a Lua de uma criança. Então a criança tendo que lidar com limite e essa questão também da perda e também essa questão assim da vontade. E aí a mãe, né, tendo que ser mais dura e colocar limite. Então só tô dando um exemplo para a gente entender que assim, depende. Calma, você está falando de quê? Porque a natureza ela é muito sábia, né? Então, é um processo de macro, de microcosmo e também de pensamento, de analogia, de senso crítico, precisa entender, né, o contexto. Aí quando eu expliquei isso para a mãe falou assim, nossa, ele tá assim mesmo esses dias, mas tá birrento. Eu falei, então é isso. Plutão fazendo aspecto com a Lua numa criança. A criança fica mais birrenta. Ah, é difícil? É lógico, né? Porque ver a criança se jogando no chão, fazendo esse, né? Dependendo do lugar que tá, dá vontade de pegar ela pelo pé e sacudir, né? Porém, não é uma catástrofe, né, gente? Não é uma coisa assim, nossa, né? A gente precisa ter precisa pensar não só esse aspecto, como outros aspectos também. Depende. E aí, para nós adultos também, depende do grau de consciência, porque um trânsito de Plutão, para quem está muito distante da própria natureza, ou está vivendo uma situação muito. E aí sim, né? Porque o Plutão, na verdade, ele traz a verdade.
a verdade individual de cada um, ou a verdade a qual a gente precisa viver, a nossa verdade, se a gente for pensar, essa verdade espiritual. Agora, para quem já está na busca, porque, por exemplo, o processo de autoconhecimento já é uma busca pela verdade, já é um desconforto, porque você tem que ficar descascando a cebola, se permitindo e se olhando, e tem várias questões, mas você está num processo contínuo. Eu não gosto da Miriam quando ela vem assim balançando com essa carinha assim, ó. Oi, Miriam! É, Boa noite, pessoal. Tô querendo tirar esse avatar aqui, não tô Ah, conseguindo. não, gente muito chique, assim, muito tecnológica, assim. Eu falo, ah, gente, pessoal, ó, hoje tá demais esse negócio. Tchau. Boa noite. Enfim, e aí, essa questão de a gente conseguir entender, assim, não ser tão catastrófico, né? Claro, dadas as proporções. Deixa eu colocar aqui. Ah, gente, senão vai desligar. Ah, minha gata ela tirou os pontos hoje. Ai, Estamos sem roupinhas, tô de alta. estamos de alta. Estamos prontos. Pensei nela hoje, eu falei, ela deve ter tirado os pontinhos já. Foi, agora Rodrigo, tá. você estava falando aqui, eu estava pensando, né? Tem dia que a gente que já está no caminho aí, que já está apanhando faz um tempinho, tem dia que dá vontade de deitar e dar uma choradinha no chão do supermercado. Imagina criança. Tem dia que bate um desespero, que dá uma vontade. Hoje foi um dia desses para mim. Foi, Maria. Falou? Foi, A Maria. foi. Foi. Foi um dia bem desafiador. Eu saí, né, de um. Aliás, saí não. Eu estou num trânsito de Plutão, que veio fazendo uma limpeza na minha casa 7, tá, em Capricórnio. Começa em Sagitário, mas é, o Plutão, quando entrou em Capricórnio, né, trouxe muita coisa de, de limpeza, né? Em relação a relacionamentos. E aí passou pela casa 8, meu Deus do céu, a minha vida virou de ponta cabeça, literalmente. E não sei por que hoje me trouxe uma angústia, um negócio que me remeteu a essas coisas, né, que se passaram, mas já passaram. Foi muita coisa, como você mesmo falou, né? Plutão ele remexe para trazer é, para trazer alguma verdade que você não queria ver. Eu não sei se é bem assim que explica. Sei que eu tinha um segredo, né? Vou falar aqui, não vou falar o segredo, mas eu tinha um Nossa, segredo, isso não deve ser segredo, você sabe, né? bem doloroso e ele veio à tona, né? Durante esse trânsito da casa 8, da casa 7 para a casa 8, e foi bem desafiador. E hoje não sei por quê, me trouxe essa nostalgia, sei lá, uma coisa assim, não sei se tem a ver com o Plutão, não, mas trouxe umas recordações. Entendi. É, quem chegou que eu vi? Alguém chegou. Oi, boa noite. Cláudio, Cris, ou tá por aí. Enfim, essa questão de Boa segredos noite, pessoal. à noite é bem de casa 8, né? Oi. Enfim, mas eu acho difícil a gente determinar um ponto direto, assim, porque a gente tem essa questão de colocar um ponto assim, é isso, é aquilo, né? E aí a gente cai na coisa do Tim Maia lá, né? Tudo é tudo e nada é nada, né? Fica fácil, a gente pode fazer essas comparações, né? Encaixar em tudo. Mas com certeza vendo o mapa de mais proximidade a gente consegue enxergar. Mas que bom que você consegue ter essa consciência, né? Vamos aos trabalhos? Vamos aos trabalhos. Vamos. Então, assim, para quem está chegando, seja bem-vinda, Maria. E para quem eu não falei, sejam bem-vindas. Muito legal estar com vocês. A gente está lendo um livro da Lins Green e do Harvard.
Os luminares, a gente começou a ler a parte do Sol, tô achando muito legal. E aí o Sol, eu estava lendo o trechinho agora, recapitulando, para ver onde a gente parou, né? E aí só o trecho que eu li assim, estava escrito assim, né? Que quando a gente se recusa a, a exercer o nosso Sol, né? Que a gente tem esse direito, naturalmente, né? Essa questão do livre-arbítrio. Mas, de qualquer forma, a vida, né? Ela não vai nos deixar sossegada, assim, né? A vida ela vai nos provocar para que a gente consiga assumir quem a gente é. Claro. Oi, Silvano. Claro, conseguir ser a gente mesmo é um desafio, né? Mas eu acho que mais desafio é viver a consequência de não ser, né? E aí eu acho que esse processo de autoconhecimento, não só com a astrologia, acho que no contexto geral, a vida em si, né? Como símbolo de transcendência, é essa oportunidade de a gente conseguir ascender, ser a gente. Claro que tem algumas pessoas que têm mais dificuldade, tem uma história, né? Que mostra essa dificuldade maior e outras talvez tenham mais facilidade. Mas no final, eu acho que a gente está no mesmo barco, assim, na busca de conseguir se encontrar. No final é isso, assim. Não tem, o que eu digo assim, não tem uma escada assim de um que subiu mais, um que subiu menos. Eu acho que isso é muita infantilidade, né? Na verdade, o que tem é a existência, todos nós no mesmo barco. E, enfim, quem conseguiu tem a responsabilidade de ajudar o outro para conseguir também, e aí essas coisas vão acontecendo dentro desse sentido. E aí vamos ler, e depois a gente confabula mais, vocês me contam o que vocês acham, tá bom? Fabi tá de volta, minha fiel escudeira. É, Você pode ajudar, Fabi? Posso sim. Aonde parou? Naturalmente. Peraí, eu vou fechar a câmera aqui para não me distrair. Naturalmente, é possível a recusa absoluta em atender a chamada. Nesse caso, ela retorna sob uma forma diferente e suas provas serão mais difíceis. O progenitor divino, que é a imagem mítica de algo que existe em nós, não vai nos deixar em paz só porque não estamos afim. Conheci muita gente que tentou escapar do destino que o Sol espelha durante uma época de movimentos importantes no mapa e pagaram caro, em algum nível, por terem se recusado a se tornarem elas mesmas. Geralmente, o resultado é a depressão profunda e a sensação de fracasso de vazio. A prova pode também passar para a geração seguinte, e os filhos e netos das pessoas podem sofrer ao receberem assuntos solares inacabados de seus pais ou avós. Assuntos esse que devem ficar cada vez mais intensos e exigentes a cada geração que não lida com eles. A constelação de colapsos nervosos e de sérias enfermidades físicas podem incluir formas mais drásticas de recusa. É possível rechaçar a chamada de maneira tão violenta que a pessoa se refugia e completa autodestrutivamente no mundo lunar, atitude que deve estar relacionada com as pessoas cronicamente lunáticas. O mundo está cheio de gente perdida que se recusou a atender a chamada solar para aventura, não uma, mas diversas vezes. Muitas delas parecem normais em termos coletivos, só que não há ninguém em casa, o que me recorda o poema de T.S. Eliot. Somos homens ocos, somos os espantalhos, inclinados juntos, a cabeça recheada de palha. Aqueles que atravessaram com um olhar direto o outro remo da morte dão-nos a impressão, se não a certeza, de serem não. Almas violentas e perdidas, mas apenas com homens ocos, os espantalhos. Agora, gostaria de retornar à questão da assistência que o herói recebe de fontes externas, analisando-a em termos astrológicos. Essa ajuda vem de dentro de nós,
apesar de ser ocasionalmente personificada por alguém que milagrosamente oferece apoio ou alguma chave justamente na hora certa. Nos mitos, geralmente é a mãe mortal ou uma deusa lunar, como Hera ou Artemis, que oferece essa dádiva. E ela pode refletir a sabedoria instintiva da lua, com a qual podemos contar em épocas de crise, porque mostra como devemos cuidar de nós mesmos. Às vezes, quem nos auxilia interiormente são os aspectos natais a menos, dons natos ou habilidades com as quais podemos contar a qualquer instante. Onde quer que tenhamos aspectos harmoniosos, temos aquilo que costumamos chamar de sorte, pois estamos em harmonia interior e, portanto, lidamos intuitivamente com a vida da maneira correta. Por exemplo, uma conjunção Vênus-Júpiter no mapa natal, à nossa disposição quando o Sol está ativado por um trânsito ou progressão difícil, pode responder a esse desafio de uma maneira otimista e esperançosa, que passa para os outros ou com generosidade espontânea. Pode subir, por favor. Daí já... Que faz com que os outros queiram também ser generosos. Um trígono entre Mercúrio e Saturno pode reagir com ousadia, realismo e conhecimento das regras do mercado, fazendo com que a pessoa evite as armadilhas que enredam almas mais incrédulas. Todos nós temos ajudantes em nossos mapas. Planetas em aspecto harmonioso, exaltados ou domiciliados, em signo ou em casa, podem ser os componentes psíquicos da equipe de apoio do herói. A ajuda costuma aparecer logo depois que o herói aceita sua chamada. É como se alguma coisa em nosso interior que dá bastante apoio fosse ativada quando nos defrontamos e aceitamos nosso próprio caminho de vida. E ainda bastante revelador o fato de outros deuses se envolverem, embora não estejam diretamente relacionados com o herói. Eles têm suas próprias razões para desejarem seu sucesso. Por exemplo, quando Perseu vai à caça da Medusa, toda uma hoste de divindades participa da brincadeira. Perseu é filho de Zeus, mas Atena lhe confere o escudo de Hades, contribui com o capacete da invisibilidade e Hermes tira um par de sandálias aladas do seu chapéu mágico. Todos esses deuses se beneficiam com a destruição de Medusa. E acho que isso sugere, em linguagem mítica, que o herói está, na verdade, resolvendo um problema maior que a sua busca pessoal. Logo, o herói solar estará fazendo algo pela coletividade, apesar de acreditar que o que faz apenas por ele mesmo. No mito de Perseu, a Medusa simboliza mais do que um dilema pessoal. Ela é um problema da psique coletiva, uma herança humana e universal do rancor e do veneno que gera uma depressão paralisante em meio às famílias, grupos sociais e até nações. Ao que parece, os deuses não conseguem cuidar disso direito, não conseguem cuidar direito dos seus próprios negócios, e por isso precisam de um herói que faça o serviço por eles. Assim, o inconsciente coletivo depende da autenticidade de cada indivíduo para cumprir o seu desígnio maior. Podemos vislumbrar os vínculos entre o herói solar, o sacerdote que fala da sabedoria, das intenções dos deuses, o artista que representa o papel de voz profética da sociedade e o rei que personifica a vontade divina por meio da autoridade mundana. São todas imagens míticas da função mais profunda do Sol, o qual, tornando-se canal para a autêntica autoexpressão da pessoa, inevitavelmente transmite algo à psique maior da qual provém o indivíduo. Mas o herói deve realizar sua tarefa pelo fato de ser impelido de dentro para fora. Se o faz apenas para agradar os outros, por mais humanitário que deseje parecer, vai acabar encrencado, porque não está sendo sincero consigo mesmo. Ele deve encetar sua busca por ser pressionado e ela por sua necessidade interior,
não por isso que fará com que as outras pessoas o amem. Contudo, no ato de se tornar um indivíduo, ele está dando uma contribuição aos demais. Por aí, você pode ver que o Sol é profundamente paradoxal. Quando nos tornamos nós mesmos, temos muito mais a oferecer do que se nos esforçássemos para tentar salvar o mundo como forma de compensar um vazio interior. O herói acaba agindo, o herói acaba atingindo aquilo que Campbell chama da travessia do limiar. Geralmente, alguma coisa desagradável o aguarda ele, tentando impedi-lo de atingir a meta da sua jornada. O dilema da travessia do limiar reflete um conflito básico de vida em nós. Ele pode ser descrito por meio de diversos fatores no mapa astral. Até o signo solar pode retratar um conflito inato, pois há tanto fraquezas como valores em cada signo zodiacal. Os aspectos difíceis com o Sol podem sugerir obstáculos interiores, embora projetados para o exterior, que parecem nos impedir de crescer. Saturno também pode descrever, por signo, caso e aspecto, a natureza da travessia do limiar, pois ele retrata a reação defensiva, o medo e a relutância em nos revelarmos ao mundo. Quando analisamos um mapa de exemplo, mais tarde vamos entender como outros planetas podem estar ligados aos diversos personagens da história do seu herói solar. O mito descreve algumas das formas típicas assumidas pelo inimigo na travessia do limiar. Geralmente, o oponente é um irmão sinistro, uma personificação do lado sombrio, destrutivo ou amoral do próprio herói. Às vezes, o inimigo é uma mulher, a madrasta ou a bruxa malvada, e aqui encontramos a deusa lunar num disfarce bem pouco maternal. Isso reflete uma situação na qual as necessidades instintivas enraizadas na família e no passado lutam contra o desenvolvimento do indivíduo independente. Às vezes, a ameaça vem de um gigante ou monstro. São imagens de instintos grandes, cegos ou primitivos. Um bom exemplo é o herói Siegfried, que representa matar o gigante Fafnir, que tornou a forma de um dragão antes de poder atravessar o Anel de Fogo e encontrar Brunilda. Esse gigante personifica toda a inércia, apatia do conservadorismo retrógrado dos instintos, que resistem a qualquer forma de mudança ou transformação em maior ou menor grau. Ele existe em todos nós. O dragão também pode ser visto como uma imagem lunar. É uma criatura de sangue frio, arcaica, um retrato da ourobórica mãe primitiva na forma de uma imensa cobra alada. Muitas vezes, a mãe pode ter essa imagem para a criança, pois ela ainda é toda poderosa, dispensadora da vida e da morte. No limiar, a cobra-dragão pode personificar a aparência que a lua tem para o herói que ainda não cresceu. Nos mitos, a lua não toma apenas a forma de deusas, ela também é a serpente cósmica hindu, Ananda, a grande ronda do útero, autofertilizante geradora do mundo. Nossos conceitos ancestrais da mãe abrangem um amplo espectro de experiência, indo desde a benigna Deméter dos gregos até a babilônica Tiamat, devoradora dos filhos. Assim, o herói solar deve enfrentar a cobra-mãe, tal como Osíris, deus egípcio do sol, fazia todas as noites até descer até os infernos. Na infância e adolescência, atingimos a primeira quadratura de Saturno aos 7 anos e a primeira oposição Saturno-Saturno aos 14. Nessas épocas, dá-se um grande conflito entre o anseio pela volta do útero e o ímpeto de se separar e de se tornar um indivíduo. O processo da adolescência reflete esse conflito e, geralmente, as crises e doenças que afligem estudantes universitários refletem a terrível colisão entre as necessidades lunares e solares. Quando estamos lutando para nos libertarmos da garra de nossa necessidade da mãe, também podemos senti-la como um dragão.
Portanto, a travessia do limiar é também um retrato da puberdade e da adolescência, com seus conflitos familiares típicos. Recebemos como entidades solares um forte condicionamento e sabemos que a atração pelo passado é uma espécie de morte. Contudo, não temos força para enfrentar essas necessidades retrógradas sem uma luta violenta. Para aqui, Fabi. Ah, para. Tá tão legal. Pelo Hum, menos para mim, né? Vê se o povo tá entendendo, porque eu tenho memória curta, gente. Eu não tenho todos esses megabytes que vocês têm, não. Não Olha, li rápido só, hoje, Sil. só para constar, vocês me dão licença, nós pulamos uma página, tá? Ah, é? Depois nós volta nessa página. Porque nós tínhamos parado aqui no, numa outra coisa e daí pulou, e aí começou do nada. Pulou uma página? Pulou. Tá bom. Depois você me fala essa página e a gente volta. Mas vamos pegar daqui, já que a gente já leu, né? Lógico. E aí, o que que vocês acham? Alguém quer falar alguma coisa do que foi lido? Alguém me ajuda? Uma de cada vez. Tem para inspirar a conversa, vou aproveitar que vocês estão falando bastante. Eu queria mostrar um trechinho de 1 minuto de um vídeo. Ver se eu consigo, quer ver? Tem que ter som. Ela foi no, ela foi no Bial e eu achei sensacional. Wix te dá o poder da inteligência artificial para criar um site com todas as funcionalidades. Quer que eu diga? Eu quero. A tua lei não é a minha lei. A tua lei não é a lei dos deuses. É apenas o capricho ocasional de um homem. E eu não acredito que a tua proclamação tenha tal força que possa substituir as leis não escritas dos costumes e os estatutos infalíveis dos deuses. Porque essas leis não são leis de hoje, não são leis de ontem, são leis de todos os tempos. Ninguém sabe quando essas leis apareceram. E eu não vou arriscar o castigo dos deuses para satisfazer o orgulho de um pobre rei. Eu achei sensacional. Sem contar que ela é uma atriz excepcional, né? O jeito que ela entoa isso é vibrante, né? E aí é sobre isso o texto também, né? Um pouco. Nesse sentido, a gente conseguir assumir quem a gente é, né? E aí é como se a vida fosse essa jornada de oportunidade para que a gente consiga ter essa vontade, esse desejo, porque vontade é uma palavra do sol, né? Você precisa ter e assumir e nutrir e ter a manutenção também dessa vontade, né? Porque é diferente de desejo, diferente de anseio, diferente de carência, né? Então tem a questão lunar, que a gente já deu um monte sobre a Lua, né? Então a Lua ela nos rege na maior parte do tempo, no geral, assim, a gente vai, né? Pela necessidade, pelos desejos e tal, e as carências. Agora, ser, né? Ser o Sol é preciso vontade. E a vontade não é uma coisa, não é nem tão falada, né? Vontade a gente expressa, a gente faz acontecer, né? Então, assim, tá, por isso que, às vezes, o sagitariano aqui, ele fala demais, né? Então, falar demais, às vezes, porque o grande lance é ação, movimento. Porque a magia é ação, movimento. Movimento alinhado com quem a gente é. E aí, nesse sentido geral, coletivamente, a gente tem os padrões, né? Então, imagina que eu não sei quem eu sou, e aí eu vou, meu pai, meu irmão e tal. Às vezes dá certo eu de seguir alguém, mas na maioria das vezes não. Porque eu tenho que encontrar quem eu sou.
E aí, a partir disso, ter a vontade e assumir, né, isso, né? Coragem também é uma palavra do Sol, né? Coragem, vontade, dignidade, né? Essa coisa assim de, assim, tá, esse sou eu, né? E não é uma coisa simples, porque a nossa sociedade ela é discriminatória, né? Opressora. E aí, o legal desse texto também, que eu acho, que eu vejo assim, né? Na verdade. Mas eu sou meio maluco, meio sagitariano, né? Então, eu tenho licença poética e tal. Mas é como se a gente vivesse essa sincronicidade e esses monstros, né? Essas. Que tem a ver com a inveja, tem a ver com a necessidade, Saturno, tem a ver com as más escolhas e as prisões e tal, esses monstros míticos, né? Nos impedindo da gente conseguir alcançar quem a gente é. A vida exercendo essa força contrária para todos. Claro, a gente vai olhar no mapa, vai entender, né? Então tem um aspecto ali, tem uma quadratura, tem uma oposição, tem o Sol em tal casa, e aí a gente vai entender que, na verdade, acho que a gente não consegue ter essa percepção naturalmente, mas eu falo disso sempre nos acompanhamentos que eu faço e nas leituras de mapa, assim. A vida ela é para ser lida simbolicamente, entendendo que nada que a gente passa, nada, tá fora de quem a gente é. A vida nos apresenta a materialidade do símbolo interno de quem a gente é. Então, se eu tenho, sei lá, um Saturno na casa 7, a vida vai me apresentar uma pessoa que vai materializar, entre aspas, aquele arquétipo saturnino na minha vida. E não é sobre a pessoa, claro, é essa contrariedade, né? A Paradoxo. redundância, paradoxo. É claro, é sobre a pessoa, óbvio. É a pessoa, está falando da pessoa. Mas, no sentido mais profundo, a pessoa é um símbolo para me entender mais sobre quem eu sou, e aí um símbolo sobre esse meu desafio. E aí a nossa parte lunar, ou a nossa parte infantil, além de se impressionar, se apega, projeta, ressente, se magoa, né? Põe uma má água dentro do coração e se prende naquela situação do passado que impede que a gente ilumine. Que iluminar é justamente transpor a situação, usar aquilo como símbolo. E aí o lance de... E isso é não assumir o sol. Porque é sobre isso, assim, não é um lance assim, fala assim, assumir, não assumir, não. Ele está falando do sol. O sol é diretamente falando sobre ação, movimento, dignidade e vontade. É 2 e 2, não, 2 e 2 é 4, mais ou menos, mas é sobre o movimento na vida. Porque essa parte mais argumentativa, por exemplo, no meu caso, né? Fala, você não sabe o que eu sofri, você não sabe o que eu passei, você não sabe a vida que eu tive, você não sabe minha origem, você não sabe a minha mãe, você não sabe. Então, eu posso argumentar qualquer coisa que justifique, é real, é plausível, é verdade mesmo. Eu passei. Eu não estou inventando uma história só. É plausível. Agora, a diferença vai ser o que eu vou fazer com isso, na prática, na vida prática. Porque argumentar, eu posso argumentar, posso justificar para mim mesmo quão difícil é. E é difícil mesmo, a gente sabe. Eu acompanho algumas pessoas, né? Semanalmente, e também faço os mapas individuais, pontuais. Eu acompanho porque aconselhamento, eu não gosto de chamar de terapêutico, gosto de chamar de aconselhamento, isso faz parte do ego do astrólogo, né? Para manter a tradição. Mas eu acredito que a vida, para ser compreendida, ela não é assim, faz, leu, entendeu, fala, pronto, tá certo, próximo assunto. Eu acho que a vida vai nos dando oportunidade, a gente vai acompanhando, e quando tem essa facilidade, fica mais simples. Mas tem alguns mapas que eu tô atendendo um menino, e aí eu acho curiosíssimo, assim. Ele tem Netuno na casa 10, ele é um violinista,
Lindo. Eu não sei se é lindo porque é o violino ou porque só dele ser violinista eu já acho lindo. Nem sei se ele toca tanto assim, mas eu acho que ele toca assim. E ele é um violinista, e aí ele teve. Ele estudou na igreja, então ele tem uma história com a igreja, com a mãe dele, com a família dele e tal, então ele é um violinista. E ele tem o Sol de casa 4 em oposição com esse Netuno. Então tem essa questão da tradição familiar e essa história familiar, né? Com essa questão também religiosa. Então tem uma questão também muito. Tinha, né? Eu peguei ele nesse caminho assim, muito dogmática, muito viajante, assim, também muito, a família inteira, assim, muito, mas tudo bem. E aí ele tem o Saturno na casa um que faz quadratura com Netuno e quadratura com o Sol. Então, o Saturno na casa um diretamente traz para ele a sensação dele não ser o suficiente. Saturno na cúspide da casa um traz a impressão que se materializa, se sincroniza, de que ele não é o suficiente, o medo de ser julgado, o medo de ser apontado, e aí, através desse medo, ele acaba reagindo, se defendendo de um complexo de inferioridade que é dele. Mas, porque esse é um ponto, né, nesse sentido de consciência. Ele entender que é dele, separar o que é dele, o que ele viveu e assumir já é um grau de consciência gigantesco. É só sobre isso no final. Mas Saturno na casa um. Eu não falei isso para ele, mas para acabar de ajudar, assim, falar assim, tá, beleza. Ele tem a Lua em Escorpião na casa 7 fechando um grande quadrado. Casa um, casa 4, casa 7 e o Netuno na 10. E aí ele é um excelente músico, excelente músico. E ele fica viajando em outras coisas, ele tem umas ideias mirabolantes, ele vai para lá, vai para cá, e eu falo, gente, foca aqui, esse aqui é um dom. E ele dispersa, ele inventa, começa outra história, e quer montar uma loja, tem uma pressa de empreender, de resolver, e às vezes ele idealiza demais, viaja demais, e sai do chão. Também como uma forma de se defender. Afeitar. Então, vamos do começo. Saturno, casa um. Vamos focar aqui. E Saturno, casa um. E a gente conversando, conversando, conversando. E aí eu falei para ele, é o seguinte, o que você pensa, que o outro pensa sobre você, não é real. E você nem sabe se o outro pensa. Essa é uma outra história. E se pensa, talvez ele nem pense em você. E se ele pensar em você, isso não pode ter uma importância tão grande para você. Então, tanto faz. E, na verdade, isso aqui é o Saturno. E aí ele olhou pra minha cara, você não entendeu nada, óbvio, né? Não deve ter entendido nada, olhou pra minha cara, assim, você tá maluco, né? E aí eu conversei com ele sobre a questão do Saturno na casa um porque o Saturno na casa um como eu já falei para vocês, ele traz três fases, né? Uma fase de constrangimento, e aí na casa um complexo com a própria imagem, de não ser o suficiente. Depois uma certa restrição, eu também não quero saber disso. Só que na casa um o não quero saber disso não funciona muito bem, porque não tem como, né? Não quero saber disso, você vai para onde? Você vai encarnar onde agora, né? Não vai ter jeito. Então, a pessoa, esse não quero saber disso é tipo viver em função de agradar as pessoas, com medo do julgamento. E aí vira um salseiro. E depois, quando a pessoa assume a responsabilidade por si mesma, ela consegue alcançar um grau de liberdade. Que é essa coisa que, na verdade, aqui, vou abrir parênteses para o meu povo libriano, um bom foda-se aqui resolve. Na Saturno na casa 1, fala assim, foda-se o que o outro pensa. Mas é muito. O que eu estou tentando dizer é que, assim, duas coisas. É de uma ordem psíquica para todos nós. E aí, o mapa astral ele é representado nesse sentido e a gente vivendo essas impressões e tendo essa oportunidade de despertar. E aí, a consciência sobre esse símbolo
E essa sincronicidade é o que nos liberta, porque a gente vai reagir de forma diferente com o que a gente sente. Então a impressão é essa. Sempre reagiu dessa forma, sempre deu esse mesmo resultado. Se você tem essa mesma impressão e reage diferente, o resultado automaticamente ele muda. E aí, essa loucura. O que vocês acham? Muita loucura? Em que signo está esse Saturno? E é o ascendente? E Ares. quantos anos ele tem? Que eu perdi essa parte. Ele tem quantos anos, Rodrigo? Não entendi, desculpa. Ele tá com quantos anos hoje? Ele é mais novo que eu. Posso ver agora, tá vendo? É, Não porque vou. eu fiquei pensando que com esse Saturno na casa 1, uma hora, dependendo da idade dele, até faz sentido ele ele tá nesse lugar ainda, Saturnino. Mas que uma hora amadureceria, penso eu, não sei. Tá vendo? Em Áries, você falou, né? Que é com a É, própria. Na 1 em Áries ainda, é duplamente esse Saturno de casa 1, né, cara? o Saturno, ele já está em touro. Ah, tá. O ascendente dele, ele está no finalzinho de Áries. De Mas, qualquer modo, fala dessa preocupação com aquilo que é inato, né? Que é recurso dele mesmo, né? e aí, claro, o que eu só estou dividindo é assim, a dificuldade desse ser se apropriar do próprio Sol. O mapa, ele vai mostrar o caminho dessa consciência. Agora, o problema nosso no geral, é a distração. A vida nos distrai o tempo todo, essa loucura. Essa loucura, isso aqui é uma loucura. Isso aqui é uma loucura. A gente vai embora. No que pensa, no que acha, no que o outro fala, no que não sei o quê. E aí é uma loucura. No geral, a gente vai sendo levado. E aí, às vezes, a gente é levado e assume algumas responsabilidades. E aí precisa resolver a responsabilidade que assumiu. Ah, não tinha nada a ver comigo. Aí, mas você já tá aqui, se meteu, assumiu, agora dá conta. E aí, de responsabilidade em responsabilidade, a gente já falou disso, a gente vai embora. Até que um dia a gente consiga zerar e falar assim, não, calma, para, para, para de loucura. Minha tia fala assim, para de histeria. Quem é você e o que você quer fazer e para onde você quer construir. E aí a gente, e aí o mistério começa a acontecer também, né? Porque eu acho que a vida nos eu acho, não, eu tenho certeza, gente. Eu vivi isso, assim, eu encontrei tantos mestres, assim, nos buracos que eu me enfiei, tinha uns mestres. Mas de onde saiu esse povo, gente? Do nada, assim, apareceu um mestre, assim, fala assim, né? Eu vou te explicar, eu vou te ajudar. Ah, mas Stellium em Sagitário vai encontrar mestre mesmo, É, cara. né? Caramba. Mas você sabe que isso que você está me falando, ó, desculpa, gente. Você está falando, me lembrou o que eu grifei aqui para comentar, que é essa. Ele fala assim aí no livro, ó. Quando nos tornamos nós mesmos, temos muito mais a oferecer do que se nos esforçássemos para tentar salvar o mundo como forma de compensar um vazio interior. Então, assim, a gente só pode contribuir de maneira genuína mesmo, né? Quando a gente está sabendo quem a gente é, aquilo que você tanto fala sobre autoconhecimento, porque eu costumo dizer muito que não tem coletivo sem indivíduo. A casa 5 vem primeiro que a casa 11, né, cara? É aquela, é aquela famosa polêmica de hoje em dia que alguns falam que a maior minoria é o indivíduo, e eu concordo completamente. Porque não tem como você buscar salvar o mundo aquarianamente sem primeiro você se reconhecer, né? Parece que fica meio superficial. E isso me lembrou muito aquele texto que na internet é dito como sendo do Nelson Mandela. Eu não tenho certeza se é, mas diz que é um discurso de posse dele, da presidência lá em 94, né? Eu até separei aqui, se vocês que me permitem, eu queria ler esse pedacinho, pode? Por favor. Depois a Fabi quer falar. Ó, ele fala assim, é curtinho. Ele fala assim: nosso medo mais profundo não é o de sermos inadequados. Nosso medo mais profundo é que somos poderosos além de qualquer medida. É a nossa luz, não as nossas trevas, o que mais nos apavora. Nós nos perguntamos: quem sou eu para ser brilhante, maravilhoso, talentoso e fabuloso? E na realidade, quem é você para não ser? Você é filho do universo. Se fazer pequeno não ajuda o mundo.
não há iluminação em se encolher para que os outros não se sintam, ou melhor, para que os outros não se sintam inseguros quando estão perto de você. Conforme deixamos a nossa própria luz brilhar, inconscientemente damos às outras pessoas permissão para fazerem o mesmo. Então, esse discurso dele, acho que casa perfeito com esse lugar da gente se autoconhecer e conhecer o nosso sol. Esse menino não está se deixando brilhar com o próprio talento, porque ele está preocupado com os limites saturninos, né? Como você bem trouxe. Enfim, eu acho que é isso aí. Enfim, você quer falar, Fabi? Eu ia fazer só uma observação, mas sobre a distração e me distrair. Ah, Não, na verdade, eu ia falar assim: você fala que existem as distrações, né? Mas sem as distrações não tem. Peraí que me fugiu a palavra. É, Não tem. Nossa, me fugiu a palavra completamente. Eu estava com uma linha de raciocínio e perdi aqui. Eu me empolguei na fala da Ju. distraiu? Distraí. Mas, Ah, Fabi, você sabe que essa coisa da distração, uma vez eu li um livro de meditação que falava que o valor da meditação é você perceber que você distraiu. Não é você ficar ali quietinho, mas é você pegar exatamente o momento que você falou, opa, minha mente estava voando aqui. Esse é o valor. Então, só de perceber a distração já é um poderoso efeito meditativo, né? Enfim, O cerne ali da meditação, na verdade, não é você fazer silêncio, né? Você se encontrar no barulho. exato. E enfim. o que eu ia falar a respeito da distração era algo muito parecido com isso. Que saco, agora eu não estou conseguindo falar. Sabe, é assim, sem distração não tem evolução. Se você não tem a distração, se não existisse as distrações, será que teria evolução? Não, As distrações são o refresco. As distrações são necessárias, né? não. Eu não gostei, não. Porque aí o que que acontece? Você tá dando lugar para distração de glamour. Claro, o grande lance é que, assim, se a gente soubesse a verdade, a gente não encarnaria. Não precisaria passar por essa loucura aqui. Se a gente já soubesse, ninguém vinha para cá. Ok. Agora, nesse sentido do sol, o que a gente precisa é de uma direção. Sim, mas É isso que a assim, gente está buscando. não, eu entendi, concordo, mas a distração é o que te Faz faz. parte, A faz. distração é o que a Dory fala lá, entendeu? Continue a nadar, continue a nadar. A distração é o que te faz continuar a nadar. Porque se tiver fácil, a gente não faz nada. Alguém mais quer falar alguma coisa? Não. A gente não ficar aqui no monólogo discutindo. Maria, você que chegou lá de Búzios. É lindo Búzios, né? Mas eu achei caro quando fui pra cá. Gente, povo que não é honesto. Lindo. 23 praias numa cidadezinha desse tamanhozinho. É um paraíso. E eu estava aqui ouvindo, o meu filho, ele tem o ascendente em Sagitário, ele tem um estélio também na casa um, e junto com Saturno, Urano, Saturno e Netuno na casa um. E ele, assim, super empreendedor desde novinho, mas ele é muito, ele precisa de alguém que fale por ele. Tipo assim, ele é sócio do meu genro e ele é o gênio da parada, só que ele não gosta de botar a cara, ele se sente do jeito que você falou, ele não se sente bom o bastante. Mas todo mundo que está à volta dele enxerga a genialidade dele. E ele, desde 14 anos, que ele sabia o que queria, e ele falava: o sonho meu e do pai é que ele fosse médico. E ele falou assim: ó, percam as esperanças, que eu quero ser rico. Eu não quero ser médico, eu quero ser rico. E ele sempre foi viciado em jogo. Só que o médico, que ele também tem essas síndromes todas aí,
e o médico dele falou para ele, o psiquiatra, que ele transformou o negócio dele num jogo e por isso ele consegue o que ele quer, porque aquilo é um super foco, né, no trabalho. Ele é workaholic, mas ele é aquele que não quer que ninguém fique reconhecendo ele. Ele é muito tímido. Entendi. E o Eu Júpiter acho que é dele está esse em Saturno. Capricórnio? O Júpiter O, dele já está Jú, em o, Capricórnio ou Aquário? o Júpiter tá tudo em Sagitário. Não, Júpiter não, perdão. Deixa eu ver aqui. É, o Júpiter dele está em Touro, na Ah, casa em 5. Touro. E Quero o ser Sol rico, né? dele Júpiter em também Touro. é em Touro, só que é na 6. Por Ah, isso legal. ele ama o trabalho. E ele tem. Olha, cada um é bem complicada, né? Saturno, Netuno e Urano. E Mas ele Júpiter é com um. Sol, né? Era para ele ter uma expansão desse brilho, e é bem isso que o Rodrigo falou do Saturno no ascendente. Como é Não, interessante, né? só que ele já está com 36, então ele já conseguiu superar muita coisa. Mas ele tinha um complexo muito grande, assim, de não merecimento, um Entendi. sentimento, né? Todo mundo tem um pouco disso, né? Todo mundo, mas um Saturno na casa um é um medo, né, também. Um medo, né, de não ser bom bastante, medo de não dar conta. Ele foi pai aos 14 anos. Aí, minha mãe fala, aí pra ele não tinha medo, né? Não, isso não tinha medo, não. Ele tem um filho com. Eu tenho um neto com 21 anos, vai fazer 22. Que legal. Ai, ai, mas é muito legal a gente enxergar um pouco, né, da nossa história na história do outro. Sim, muito legal. Alguém mais quer falar alguma coisa, não? Alguém mais me ajuda? Cadê a Miriam? Miriam. A Miriam trocou a vantagem. Oi. Eu fiquei meio perdida, né? Porque eu cheguei assim já na terceira aula, mas vamos lá. Mas não tem quer dizer, tem uma sequência assim, mas não é É. igual o seriado, não. Dá pra, dá pra pegar assim na terceira aula. Ô, Rodrigo, você está me chamando para confundir mais, porque a Fabi nos deu uma volta aí com essa história da distração, né? Ela, Ela nos ela distraiu. desmontou o palco com essa história da distração. Pô, e aí tá, eu fiquei aqui pensando, olha, talvez, seguindo esse caminho que a Fabi está nos convidando, talvez a gente entre nessa vida sabendo, bem sabendo, o que é que nós precisamos e para onde nós vamos. Agora, de alguma maneira, a gente esquece e assume algumas personas por aí, né? Alguns modos, mas via distração. É quando você está distraído dos projetos, das idealizações, do que deve ser e como deve ser, que você se dá conta que você bem sabe para onde vai e constantemente está sendo chamado. Por isso que eu tenho uma certa dificuldade de entender essa possibilidade de que alguém não vive a vida que, que está aí para ser vivida, né? Se que a pessoa não vive o seu projeto. Agora, existem vários modos de viver o projeto, inclusive escolhendo alguns na prateleira. Você não escolhe todos, você escolhe alguns. E ao escolher aquele, você está afirmando aquilo que você é. Então, a gente só na distração é que talvez a gente se dê conta de do que nós estamos fazendo por aqui. E a Ju ainda traz o Guimarães, que gosta muito de pegar a gente nesses
paradoxos, né? Não, mas eu Era vou. só para botar fogo, não Eu era, tô vendo, eu tô não era vendo. sério. Mas eu vou discordar só para dar uma direção para o que a gente está Para estudando. manter o diálogo. Não, para dar a direção porque a gente está estudando. Então a gente está estudando o Sol. E a representação do Sol é essa representação do eu, da nossa vontade e da nossa disposição em conseguir ser a gente mesmo. Entendendo essa dificuldade que é estarmos nesse mar, nessa loucura que é, né? Então, claro, a distração ela faz parte. Porém, a gente é convidado pela vida sempre a ter direção e a ter força de vontade para conseguir ser a gente mesmo. Agora, claro, isso não é uma coisa simples. Não é uma coisa que, tá, você. Porque a gente sabe do grau de dificuldade, cada um sabe onde seu calo aperta. Só que a direção é uma direção de autorrealização. Então, fala assim, tá, porque aí é legal a astrologia, porque não fica uma coisa moral. Que não é uma coisa que eu estudei, ou eu sou psicólogo, ou eu estudei o Freud, ou eu estudei o Lacan. Ah, e falar nisso, abre parênteses, viu, Miriam? A Lucila, que é a nossa. Já estou pegando ela pra gente, né? Que é a nossa psicanalista. E aí a gente está fazendo estudos de casos. Ela não está conseguindo vir aqui de quinta-feira, mas tem uma vez por semana a gente para e fala uma horinha, uma hora e pouco. E ela traz os casos e aí a gente vai astrologando. E ela fala assim, nossa, mas é muito surpreendente. Ela fez, você não acostumou ainda? Ela fica se surpreendendo, né? O quanto que tá ajudando ela e bate, né? Com as pessoas que ela tá acompanhando. Achei muito legal, porque foi sugestão de vocês também, ela ter esse. Enfim, pra mim também me ajuda, eu cresço um monte também, porque eu fico querendo saber, né? Falo assim, tá, como que é pra você? E ela fala, e a gente vai trocando, e enfim, tá sendo legal. Dobradinha maravilhosa essa, né? Tá sendo muito legal. Análise e astrologia. Tá sendo muito legal, tô amando. Muito legal. Mas enfim, e aí dizendo que essa nossa direção é a direção de autorrealização. É isso. Agora, claro, voltando, né? Não é uma questão moral. Que eu estudei e eu acho que a pessoa tem que ser, ou então a pessoa tem que casar, ou tem que trabalhar, ou tem que não sei o quê, ou tem que não sei o quê. Não é uma questão pequena nesse sentido. É uma questão de entender a individualidade. Daí a gente vai para a astrologia e entender, fala assim, tá, cada pessoa tem o seu próprio mapa, e é como foi lido no texto, e o seu desígnio, e o seu destino. Tá no mapa. E aí tem pessoas que assumem isso por idem motivos, ou têm facilidade de assumir isso, e tem pessoas por idem motivos, e, enfim, elas são impedidas e não conseguem escolher isso. E aí, nesse sentido do que eu estudo, e aí pego o gancho dessa questão entre vidas, né? E aí eu consigo me colocar no lugar de não julgar mais hoje, porque eu acredito que tem outras oportunidades, outras vidas. Então a gente nunca sabe o grau de consciência da pessoa. E de repente o que a pessoa está passando hoje é uma semente para que ela desperte em outro dia, em outro ano, em outra vida, em outra oportunidade. Então não dá para a gente julgar porque a gente não consegue ter essa percepção. É muito íntimo. Então muitas coisas que hoje eu entendo, eu já não entendi muito. Então isso não faz melhor nem pior. Agora não dá para a gente desistir e normalizar é, a não consciência, ou a não. Porque senão perde o sentido, né? Ele precisa ter um sentido, ele tá falando de sentido. Mas qual que é o sentido? É esse aqui. Ah, não vou. é, Talvez eu não consiga. Eu acho que não é sobre isso, assim. Não é sobre. Eu vou usar o Sagitário, agora fica mais fácil. Não é sobre a chegada. Essa é a frase sagitariana, né? Não é sobre a chegada, é sobre o caminho. Então,
É um caminho. Eu estou no caminho de conseguir ser o máximo que eu consiga de quem eu estou entendendo de quem eu sou. Eu estou nesse caminho. Já cheguei? Não. Vai conseguir chegar? Não sei. Não sei. Mas eu estou no caminho. Eu tô nessa busca, a gente tá aqui para isso, gente. Tá nessa busca, tô olhando, tô estudando, tô buscando, aí trupica, bate, volta, e fica com raiva, e xinga, e rasga o mapa, e cola de novo, fala, não, tá bom, vai, bosta, e vai de novo, e a vida acontecendo. A gente tá no caminho. Agora, o lance, que eu acho legal que esse texto trouxe, e aí vários textos falam disso, falam do nosso daimon interno, nosso anjo da guarda, nosso eu superior, e aí eu acredito nesse sentido também. Então, existe um eu maior, que é o meu anjo da guarda, acabamos de chamar de um nome assim, mas que ele sabe o caminho. E eu preciso só me alinhar com quem eu sou e viver esse mistério. Porque tem outra coisa, ah, não, mas eu não quero fazer isso porque eu vou. O menino falou isso pra mim hoje, né? Tá atendendo ele. Ah, não, mas eu tenho medo de ser muito arrogante quando eu conseguir fazer. E isso, na verdade, e aí é legal, e eu tô sendo até incisivo nisso, no sentido da distração, porque é uma coisa mental. E a nossa mente, ela nos defende. E a gente é isso, né? Essa nossa distração humana. Mas, quando eu sou, quando eu sou, não existe essa possibilidade. Essa possibilidade, ela é inerente. Tipo assim, se eu já sou, mas se eu for, eu vou me tornar muito arrogante. Não, não tem essa possibilidade de se tornar arrogante por ser você mesmo. Você está se defendendo porque talvez você vai ser arrogante. Não faz sentido nenhum. Porque a gente só é. Sou. Não tem essa conversa. Essa conversa só tem quando eu estou me defendendo. Porque nos lugares onde eu passei, né? Que coisa maluca. E aí eu finalizo, a Mônica quer levantar a mão, mas só para fazer um paralelo. Nos porões onde eu passei, e aí, imagina, as pessoas estão bem. Eu posso falar assim, né? Estão bem num lugar bem longe delas mesmas, assim, bem presas. E para elas, todas as pessoas são arrogantes. Ninguém presta, só presta elas. Fala assim: não, não, a pessoa quer ser melhor do que eu. Ah, a pessoa já quer ser melhor do que eu. Já vai dar sermão, já quer ser melhor do que eu. E tem um senso de vitimismo que tem a ver com essa antagonia, esse antagonismo, né? Do ser só o vitimismo, de se colocar numa posição de falar, não, tá me julgando, não, porque de vítima, de falta de força, falta de potência, é um jeito de se defender. E onde, na verdade, tá dentro da gente essa potência. E aí tá escrito no texto também, né? Se fazer por menos, tá dentro do texto ou foi a Ju que leu? Se fazer por menos não vai ajudar. Foi a Ju que leu. Não tá no texto, não, foi a Ju que leu. Enfim, tô viajando. Que nem a Mônica fala. A Mônica fala 10 toneladas, depois ela fala assim: não, gente, ó, eu não sei nada disso, a partir de hoje eu não venho mais. É uma crítica velada? Não, 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 não. Não, eu ia falar só sobre a questão da distração, que eu acho que eu entendo. É que eu ia falar num determinado momento, bem que era bem o tempo, mas aí meus cachorros resolveram latir aqui, eu tive que botar uma para fora de castigo, dizer para outra que se latisse ia sair daqui, então tive que botar ordem aqui no galinheiro. Mas Canil. eu vejo. Oi? No canil, é. É que aqui tem gato também, então é meio misturado, tem gente. Mas assim, eu entendo a questão da fala da Fabi sobre distração, até porque eu acho que faz parte desse nosso momento de desenvolvimento, sabe, assim, da humanidade. De que, assim, a gente precisa de um movimento, de um impulso, de uma vontade para a gente ser consciente. Então, a distração ela é muito importante, porque é como se fosse figura fundo, né?
A gente só tem profundidade quando você tem o jogo de figura-fundo. E aí, quando eu transformo alguma coisa em figura, a distração passa a ser o fundo. E é esse o exercício todo. Porque, no fim, assim, a impressão que eu tenho é que a gente passa toda uma encarnação para a gente encontrar um pedaço de quem a gente é, né? Porque, no fim, quem a gente é está aqui, é a essência, mas a gente não acessa totalmente ela. E a gente vai acessando um pedaço a cada, possivelmente, vinda, e sei lá se um dia a gente vai conseguir se ver, né? Totalmente numa vida encarnada, né? Mas eu enxergo muito a distração como essa coisa mesmo, é o exercício, é você conseguir ser uma, sabe essa fala que fala, toda hora a gente vê, ser um, como que é? Um ser espiritual vivendo no mundo de matéria. Então a distração faz parte, e ela é muito importante, né? Para que a gente possa fazer em consciência livre, a decisão de ser consciente. O que eu não sei ainda, e é isso que eu sempre fico me debatendo, eu acho que todo mundo acaba chegando, porque você tem um mapa lá, então, teoricamente, todo mundo chega ao seu destino, né? E, na verdade, o que importa é o caminho que a gente faz, mas o caminho é o destino, entendeu? O caminho é o resultado, no fim. E o que eu não sei muito bem é como é que fica para as pessoas que passam por tudo isso, chegam, mas elas não conseguem, assim, nomear, não têm esses conhecimentos, entendeu? Elas chegam lá, mas elas possivelmente se debatem mais, né? E eu acho que você tem a opção de ir pelo amor ou pela dor, né? Também, acho que tem toda essa coisa no meio do caminho. Mas eu entendo essa questão realmente da figura fundo. E quando você está fazendo, você entende isso, né, Rodrigo, que você é das artes plásticas também, das artes visuais, né? Que para você ter a profundidade, você precisa ter esse jogo de figura e fundo, né? Fiquei pensando nisso. Sim, enfim. Mas, Fabi, pode falar, Fabi. Não, e existe a possibilidade também, né? Até voltando ao texto, e como você mesmo colocou muito bem agora há pouco, é, que às vezes a gente alcança, e não é sempre, assim, a gente não tem garantia de que a gente vai alcançar, de que a gente vai cumprir com o nosso propósito. A gente tem ali uma promessa natal, a gente tem o nosso mapa, que é um caminho, mas às vezes pode existir uma pessoa que não tenha distrações e que não vai alcançar. Então, assim, a distração. Tô querendo sair do assunto, mas não tô conseguindo. Mas, assim, a distração não é garantia de nada, sabe? Eu acho que ela só faz parte. Só para me explicar. Eu fico me perguntando se tem alguém que não se distrai. A gente tem momentos de não distração, de consciência, eu acho. E aí você entra no mundo de novo, e aí você tem que ser chamado, quase como é um exercício quase que pessoal, né? Ou às vezes você leva uma cachapada também, aí você fala, opa, né? Mas eu acho que não tem como. Acho que a pessoa que não se distrai, essa não precisa encarnar mais, e eu acho que nenhum de nós aqui. Só os iluminados, né, Mônica? Exatamente, Só o os Buda que iluminados. já conseguiu, né? Então, e pensando nesse texto aqui que a Ju colocou, né, da felicidade se acha em horinhas de descuido, e fazendo um paralelo com o texto, né, que fala que a gente tem que vibrar no nosso sol, eu acho que é como um pêndulo, né? E ele nunca vai, não é homeostático, ele vai estar sempre. Então, a nossa questão com o sol é: tô no sol, não tô no sol, tô no sol, não tô no sol, o tempo todo. E temos que lidar com esse barulho, sem deitar no chão do supermercado e chorar, que nem a criança lá do começo da aula. Ah, Ou Olha, deitar junto com ela, né? Eu Ou fiquei deitar pensando junto com nessa ela. mãe. A criança começa a chorar lá, você deita junto dela e começa a chorar também. eu vou pegar o gancho olha só, eu queria. Ah, tudo bem. eu vou pegar o gancho do Plutão
Só para ficar mais longe de mim, ficar mais fácil de eu falar simbolicamente. Você está querendo matar a gente, eu estou entendendo. Não, mas aí o que acontece, né? Tem essa questão de Eu gosto de você, viu? desenvolver a vontade, né? Da potência de quem a gente é de verdade e tal, como ponto focal, né? E aí o Plutão, a gente sabe disso, né? O trânsito de Plutão, ele vai trazer a destruição, né? Então tem a relação com o fundo do poço, né? Então a pessoa vai entender na prática, né? O Plutão passa, ele atropela, né? Joga no fundo do poço a vida em si, né? Nesse sentido simbólico. E aí fala assim, então agora sai daí. E aí a partir disso a gente descobre que a gente tem essa potência e essa força e a gente encontra quem a gente é, né? Esse nosso eu, assim, né? Claro, não no dia, né? Depois de alguns meses e tal, a gente é até capaz de olhar para trás e agradecer que deu merda. No dia, não. E no dia, se alguém falar isso, é capaz de levar uma pedrada no meio da cabeça, né? Mas depois de alguns meses, é capaz de a gente olhar para trás e falar assim, tá, ainda bem que deu merda, né? Renasci, tô muito melhor do que eu era. Enfim, vamos ler mais? Ah, a Miriam ia falar. Cara, que é, 8h30. Não, eu ia botar fogo na fogueira. Eu ia lembrar que Apolo, né? Apolos, o deus do sol, é também considerado por alguns o deus da loucura. O sol cega, também pode cegar. Então, essa coisa da distração talvez seja um modo simbólico de lembrar que o sol faz. Você precisa do calor do sol, você precisa da energia do sol, mas cuidado com ele, porque talvez você enlouqueça se ficar muito preso a ele, ao idealismo, a uma, ao idealismo, exatamente. Idealismo, racionalismo, que gera essa historinha aqui que nós estamos vivendo. Era só para complicar, Rodrigo. E dá licença, Muito obrigado, viu, Miriam? e puxando aí o caminho dela, eu penso que se você ficar só no sol, você fica obcecado. Mas não tem jeito não de ficar só no sol, não, gente. Então, aí que tá. E daí nos entremeios, você pode ter insights que facilitam o teu caminho para chegar lá, inclusive. Eu não disse que a gente não tem distração. Eu só disse que a gente precisa ter uma direção. O sol. Ah, sem dúvida, isso daí é básico. Porque no final as pessoas ficam distraídas e valorizam a distração, e aí esse discurso assim, ah, não, mas. E aí, sem direção, é sem direção. E aí, claro, esse mar de distração que a gente tem. E aí, quando eu. Porque, por exemplo, essa coisa, a grama do vizinho é mais verde. Então, é o que eu tô dizendo, eu falo assim, tá, é sobre quem a gente é, sobre o eu sou, essa autodescoberta. E a gente tem as distrações. Ah, quero ser fulano, quero ser não sei o quê, tal pessoa na internet, tal famoso, que tal famoso falou, que tal não sei o quê, que não sei o quê. E, e a gente vai indo embora. Não tem uma direção. Enfim. Mas vamos ler mais um trecho, não? Como é que uma estela em Sagitário não vai falar de foco e direção, né, Rodrigo? Vai ficar falando de distração para um cara que tem o símbolo da flecha, pô. É que a distração dele é o foco. Ai, mas, enfim, não vou me defender. Vamos ler mais um pouquinho. Não, Rodrigo, eu vou te defender. Você se distrai com o ascendente, porque o peixes ele é distraído, né? É, 1000 pontos para você, Célia. Salvou a noite do Rodrigo. vamos ler, não? Vamos, Posso ler? por favor. Aonde é? No Eric É, Newman? Tá. é, Eric Newman. Peraí, deixa eu fechar aqui, ó, para não me distrair. Fechar a cara de todo mundo aqui. Peraí. Eric Newman
em A História da Origem da Consciência, dá a esse estágio de desenvolvimento o nome de lutador. Apesar de ser um estágio arquetípico da juventude e um estágio inevitável da jornada do herói solar, pode ser também o lugar ao qual seremos compelidos a retornar mais tarde na vida, caso o Sol tenha permanecido subdesenvolvido. Para o lutador, tudo parece uma batalha. E o feminino, seja a mãe de fato, os laços familiares, as emoções, mulheres substitutas maternas no trabalho ou no próprio corpo mortal, não é visto com bons olhos. Podemos compreender certos campos de batalha dos adolescentes sob esse prisma, tal como a anorexia nervosa, pois a rejeição violenta da comida é o repúdio violento à mãe. Ela é um dragão que deve ser derrotada. Ainda não há possibilidade de um relacionamento genuíno, pois ainda estão muito próximos. Nesse estágio inicial da emergência do Sol, há uma profunda ambivalência. E a gente fica parada ali no limiar, combatendo a mãe dragão durante toda a vida. Creio que todos conhecem bem a sensação de estarmos presos entre a necessidade de sermos amados e queridos e a necessidade de sermos leais aos nossos próprios valores. A luta com o dragão tem muitos níveis emocionais e pode ocorrer sempre que nos defrontamos com esse conflito interior. Do ponto de vista solar, nesses momentos a lua destrói a vida e deve ser subjugada. Além disso, ocasiões em que é adequado nos sentirmos assim e agirmos de acordo, mesmo que o dragão conquistado possa surgir novamente mais tarde, usando o disfarce de noiva do herói. Eric Newman, A História da Origem da Consciência. Um dos mais antigos mitos que descrevem a luta contra o dragão e o mito babilônico da criação, ilustrado como uma batalha entre o deus solar Marduk e sua mãe Tiamat. Tiamat, o oceano de água salgada, é a personificação da mãe primitiva e criadora do mundo, na forma de um monstro marinho. Ela é tanto aquela que dá a vida como a garra da morte que devora tudo que cria. Esse mito é um antigo retrato dos nossos primeiros contatos com o útero e com o processo de nascimento e separação, que tanto ameaça a vida. No início dos tempos, antes de existir qualquer universo manifestado, Tiamat e seu consorte Apsu, o oceano de água doce, continham todos os deuses menores, seus filhos. Tiamat fica entediada e zangada com sua barulhenta prole e planeja liquidá-la. Mas seus filhos descobrem o plano de Marduk, o deus Sol, o mais forte e corajoso dentre eles. Mata seu pai, Apsu, e desafia Tiamat para o embate mortal. Ele arremessa suas setas flamejantes contra a garganta dela, o destrói e com seu corpo cria a cúpula do céu e a terra. Assim se fez o mundo manifestado. Essa história antiga é um retrato cruel do processo do indivíduo solar que emerge das sombras do útero do inconsciente coletivo. Tal como nos sonhos, podemos imaginar que todos os personagens dos mitos estão encenando sua história dentro de nós. Tiamat e Marduk ainda estão bem vivos dentro da criança e do adulto que ainda lutam com o problema da separação da mãe. Marduk, o princípio solar, deve combater a atração retrógrada de sua própria fome lunar. Enquanto durar esse conflito, as necessidades da natureza instintiva são sentidas como sendo amargas, a água salgada, monstruosas e ameaçadoras para a vida. Sua vitória tem como resultado a confecção do mundo que pode ser uma outra maneira de descrever a formação da realidade individual. Mitos são imagens de sentimentos, são padrões de desenvolvimento. E você talvez reconheça o estágio de desenvolvimento descrito pela história Marduk-Tiamat. É a nossa batalha permanente contra a inércia, a apatia, a estagnação e o vício em escala menor. Experimentamos-la como ninharias cotidianas, como a manutenção de uma dieta, de um programa de ginástica ou de algum estudo complexo. Também observamos na luta que é sair de um relacionamento ou casamento insatisfatório, porém compulsivo,
de um emprego seguro, mas anulador, ou de uma família confiável, mas devoradora. Marduk é a voz do eu sou. E apesar da unidade com a mãe oceânica ter sido destruída, é substituída pela criação da realidade individual de valores individuais. Em alguns mitos, a travessia do limiar não é a luta com o dragão. Ela envolve a própria morte do herói antes de uma transformação ou sua ressurreição. E o caso de Dionísio, de Jesus, ambos destruídos e que só podem assumir suas verdadeiras formas como salvadores e divinos através de tal desmembramento ritual. Nessas histórias, o herói se submete a grandes sofrimentos que consomem seu aspecto mortal. Esse processo, na realidade, é o mesmo que o da briga com o dragão, mas é visto sobre a perspectiva diferente, mais sofisticada. No antigo conto de Marduk e Tiamat, e a mãe dragão que passa por sofrimentos e desmembramentos, enquanto Marduk só experimenta a vitória. Nas histórias de Dionísio e de Cristo, o próprio Deus experimenta o sofrimento, pois a mãe dragão e o seu próprio corpo que deve ser transformado ou libertado do jugo do apego instintivo. Podemos ver aqui uma espécie de processo evolutivo. Nos mitos posteriores, o significado mais profundo da luta com o dragão é revelado. A luta com o dragão é uma representação nobre, heróica, no sentido grandioso. Sua imagem ainda nos toca e ressurge permanentemente no cinema, em filmes como Alien, para não se falar de épicos como A Casa Hammer de horrores, aonde o herói combate lobisomens, vampiros, fantasmas, duendes do mundo infernal de Hecate. Contudo, a experiência interior e mesmo um tipo de desmembramento ou crucificação, pois sofremos quando nos separamos. Entra sempre em jogo o problema do sofrimento, solidão, isolamento, culpa, inimizade dos outros, quando o sol começa a emergir. Se negarmos esse processo de sofrimento, vamos sempre necessitar de um dragão externo para podermos projetar a ele nossa própria dor. A imagem mítica da crucificação é um dos mais fortes símbolos do nosso isolamento e alienação na cruz saturnina da matéria. Nesse estado, somos criaturas sem paz, abandonadas. Não há um lar para onde voltarmos, não há um colo reconfortante para nos aninharmos, não há um grupo ou coletividade que possa nos oferecer um paliativo. Esse é o estado nu e cru do eu sou, que pode nos explicar a razão pelo qual o sol emerge fato na meia-idade, quando a pessoa está suficientemente forte e formada para enfrentar o desafio. O problema da solidão, que sempre acompanha qualquer manifestação do self individual, é o significado mais fundo da travessia do limiar no mito do herói. Essa questão permeia maiores ansiedades, a perca e a separação, pois há sempre o risco de que, ao emergirmos, ninguém possa nos amar. Assim, a batalha com o gênero. Peraí. Assim, a batalha com o gêmeo sinistro, a luta com o dragão e o desmembramento ou crucificação constituem imagens do ato que suportamos o fardo de ser nosso self, separado, o qual é o primeiro estágio importante da jornada solar. O herói, que está então equipado para sair em busca do verdadeiro objeto da sua jornada, pois provou que pode substituir com seus próprios meios. Agora, podemos explorar essa jornada real, o prêmio ou tesouro que aguarda o herói após tantos orvalhos. Geralmente, o prêmio é o mesmo um tesouro, ouro ou joias, a água da vida, o domínio de um reino, o dom da cura ou da profecia. É uma meta altamente individual, mas é sempre algo de grande valor para o herói. O sol, corporificando o herói mítico, luta pela recompensa final, um núcleo indestrutível de identidade que justifica e convalida a existência. O herói e seu prêmio são, na verdade, a mesma coisa. O tesouro é o núcleo essencial do herói.
seu lado divino, que sempre esteve oculto em seu corpo mortal. Isso pode soar terrivelmente abstrato, mas o sentido inerente a sermos um eu real, sólido, indestrutível, é uma coisa muito preciosa e mágica, além de ser obtida a duras penas. Todas as situações de vida em que somos chamados e nos separar, ao nos separar, todas as situações de vida em que somos chamados a nos separarmos de algo e a defendermos nossos valores e metas, forjam um pedaço desse eu. E sofremos por ele a cada vez que a eterna Mãe Dragão deve ser combatida repetidamente em seus diversos disfarces. Às vezes que o tesouro do herói é uma noiva e o hiero, hierosgamos, o matrimônio sagrado é o fim da jornada. O herói divino está totalmente unido à sua outra metade, sua humanidade na forma de mulher. Depois ele cria uma dinastia da qual descendem reis e rainhas famosos, todos com um pouco do sangue dos imortais, por descenderem do herói divino. Em épocas pagãs, muitos governantes diziam possuir esse sangue divino. Júlio César, por exemplo, afirmava que descendia diretamente da deusa Vênus, por meio do filho desta, o herói Enéas, fundador de Roma. Se você leu The Holy Blood and the Holy Grail, sabe que existe na França uma sociedade secreta que acredita que seu postulante ao trono francês descende de Jesus, que teria sido casado com Maria Madalena. Como tema da descida do Deus através do herói semidivino é arquetípico e hoje é um símbolo poderoso. Michael Blake. Tá. Um aspecto do matrimônio sagrado e da função da dinastia é o que parece instalação da semente divina na vida mortal, através da continuidade das gerações. Há descendentes que portam o sangue do herói ao longo do tempo, o que significa que ele vive para sempre por meio de sua linha hereditária. O que esse símbolo pode representar para nós em termos psicológicos? Talvez reflita o impulso solar de criarmos alguma coisa que sobrevive à nossa próxima existência. O arquétipo masculino do desejo por um filho, varão, expressa o nível mais básico e biológico desse impulso. Mas há também os níveis interiores. Se vivemos o sol da maneira mais completa, podemos ter a sensação de que garantimos o nosso quinhão na eternidade, uma vez que oferecemos algo de valor duradouro ao coletivo. Demos algo de nossas próprias vidas para a vida. A casa 5, a dos filhos, é regida pelo Sol, que oferece sua essência ao futuro para poder vivenciar o reino eterno. A Lua tem sua própria necessidade instintiva de gerar filhos, mas ela reflete a continuidade natural da vida da Terra. O anseio solar pela primogênie reflete a busca da imortalidade. Para muitas pessoas, porém, os filhos não são o único canal pelo qual o impulso solar pode se manifestar. Apesar de serem talvez o nível mais natural, alguns indivíduos preferem não ter filhos ou não pode tê-los. Nesse caso, torna-se extremamente importante encontrar a outra dimensão para o impulso solar. No mapa, a casa 5 reflete o anseio do artista de criar algo indestrutível. Um filho no interior ou imaginário que vai sobreviver ao seu criador, levando a sua contribuição na forma de essência e visão para gerações vindouras. Conheço pessoas que concretizam esse impulso plantando árvores. Elas sabem muito bem que não estarão mais vivas quando as árvores estiverem maduras, mas esse ato lhes dá a sensação de que estão transcendendo ao tempo. Assim, o matrimônio sagrado, que gera uma dinastia, é um poderoso símbolo da necessidade solar de dar ao futuro uma pequena porção de sua essência divina. Outra imagem de meta do herói é a reunião com o pai ou sua redenção. Uma das
histórias que melhor ilustra esse tema é a de Parsifal, o tolo sagrado que sai à procura do Graal. A descoberta do Graal é apenas um aspecto da sua jornada. A redenção do pai sofredor, rei doente do Graal, é outro. E isso nos leva à questão do sol como símbolo daquilo que herdamos do pai pessoal. Se quisermos vivenciar plenamente o sol, devemos, nas palavras do I Ching, trabalhar com aquilo que foi arruinado pelo pai, dando nova vida a essas coisas. No mito, o pai doente ou ferido é uma imagem de decadência espiritual, da perda da esperança de fé e da fé. Nesse contexto, é interessante levar em conta Jung, cujo sol estava em Leão e foi impelido a redimir a fé perdida de seu pai, que era sacerdote, trazendo nova vida aos símbolos cristãos. No livro Resposta a Jó, de Jung, despertou bastante confusão e até hostilidade quando foi publicado. Mas é uma brilhante análise do problema da redenção do pai, que no caso de Jó é o próprio Deus. A tese, se Jung é simplificadamente que a encarnação de Cristo vem de fato de Deus Pai ter feito uma, não sei como ler isso, misórdia com Jó. O relacionamento da divindade paternal com a humanidade é errôneo e desprovido de compaixão. E Deus admite que precisa ser redimido através do sofrimento de Jesus, seu único filho. Assim como a lua representa a substância essencial que partilhamos com nossas mães no nível instintivo, o sol reflete a visão essencial que partilhamos com nossos pais no nível criativo e que só pode dar frutos adequados após muitas gerações de busca solar. Vamos parar aqui, ó. Alguém quer me ajudar? Não. Achei lindo o texto. Você acha que existe quem viva totalmente o sol? Sim, sim. É a nossa busca, né? Não, é a busca, mas entre buscar e viver tem Eu acho que sim. um negocinho chamado vida. Eu acho que sim. Tem muita gente, sim. Porque se a gente pegar a segunda parte do texto que foi lida, e aí como um dos resultados, ele está colocando a dinastia, né? Que é, na verdade, casais que, através da sua prosperidade, ajudam outras pessoas a também a se iluminarem e a encontrar o seu próprio caminho. E esses centros, essas sociedades iniciáticas, esses pontos de luz, eles são gerados da união do masculino e do feminino, que é a nossa força mais sagrada que existe. Sim, Então, a construção ela é feita quando a gente consegue ter essa harmonia do masculino e do feminino desperto, onde isso gera vida e gera harmonia. Isso em várias esferas, né? Também espirituais. Isso é a coisa mais sagrada que existe, que é justamente esse despertar, né? Com certeza, sim. Agora, quando você pergunta, aí parece que você está pensando num contexto, parece, né? Pequeno de perfeição. E essa busca, ou essa coisa moral, né? É diferente, né? A gente não está falando disso, né? A gente está falando de conseguir, porque tem uma questão hereditária também. Então, por exemplo, nessa questão hereditária paterna, a geração que a gente está vivendo é uma oportunidade de trazer essa dignidade desse despertar, que talvez o meu pai não tenha tido essa oportunidade. E aí, se eu não consigo também alcançar, ou até onde eu consigo passar o bastão, isso é uma herança também que fica para os meus filhos. Então, outro dia eu brinquei e falei sobre isso, né? Então, claro, entre várias outras coisas, mas eu posso dizer isso assim, a maior herança que eu posso deixar para os meus filhos dentro desse contexto foi ter resolvido os meus BO e não ter deixado no colo deles a confusão de algo que eles nem tinham noção do que era.
Porque metade da história que eu tive que resolver era do meu pai, para depois eu enxergar a minha. E isso passa de gerações em gerações. Isso a gente vê no mapa. Passa de gerações. Então você herda aquilo. Não tem como fugir. Isso é uma questão espiritual, casa 4. Tá na origem, tá na sua raiz. Não tem como você fugir. Isso é seu. Tá na sua origem. E tá representado no mapa. E aí a gente tem a oportunidade sim de transpor isso. Ou não. Passar para a próxima também. Tá tudo certo. Porque o que eu penso é que assim, a natureza não é uma natureza punitiva. Tipo, tem que fazer, ou tem que ir, ou tem uma pessoa punitiva, porque não tem essa disputa. É uma lei universal. Tá tudo certo. Tá tudo bem. Benevolente sempre. Agora, nesse sentido de ter um mapa astral, e nem é só o mapa astral, porque a vida em si, ela vai acabar nos desafiando. Porque, qual que é o sentido da vida? Depende do trânsito que está passando, depende do tempo. Depende, depende. E a vida ela vai acabar nos desafiando sempre. Os trânsitos, as progressões, vai sempre. Enfim. O que foi, mano? Quer falar? Você está sem som, Rodrigo. Vocês som? Voltou? Voltou o som? Todo mundo- Aqui tá ok. Então você perdeu o som. Enfim, acredito que sim. E conheço bastante gente desperta, assim, que você fala assim, "Puta, o cara tá. Conheço bastante gente. Enfim. Mais alguém quer falar? Você acha que não, Fabi? Não, era só curiosidade para saber a sua opinião. Eu conheço muita gente que tá ali também no caminho. É para puxar assunto. Entendi. Mais alguém? Mais alguém quer falar? Me ajuda, Alba. Cadê a Alba, gente? Não vai me ajudar? Agora, o Rodrigo, antes da Alba falar, que eu acho que ela congelou também. Você congelou? Não. Não? Tá ouvindo? Ficou paradinho. Você sabe uma coisa que eu achei legal? Ele falar do Parsifal, que é um mito que eu conheço um pouco, e ele fala do Parsifal achar que a missão dele era encontrar o Graal, né? E aí ele encontra o Graal, mas ainda não era a missão, porque a missão era encontrar o rei e ele tinha que fazer uma pergunta para o rei. E a primeira vez que ele encontra o rei, ele não faz a pergunta. Aí ele é orientado lá, sei lá, pelos outros personagens e ele retorna e a pergunta para o rei era do que sofres? Ele usa do que padeces? Na verdade, a pergunta era do que padeces, porque o rei estava doente. E aí é muito interessante porque assim joga um pouco para a questão de que muitas vezes o nosso esse nosso percurso ele nos leva, na verdade, a olhar mais, não olhar para o outro como alguém que controla, né? Mas assim, olhar para aonde que no mundo a gente tem a nossa missão, né? Assim, essa missão no mundo que acaba atendendo as questões dos outros também, né? Como se a gente chegasse num altruísmo, assim, né? Como se fosse uma possibilidade, né? Fiquei pensando nisso. Entendi. Enfim, enfim, enfim. Mais alguém, não? Silvana? Silvana tá aí, não? Nunca mais ouvi a voz da mineira, gente. Meu som é ruim, né? Meu som é baixinho, né? Aí fica ruim de falar também. Tá dando para ouvir bem hoje, Sil. Tá dando pra ouvir? Uhum. Tá, hoje tá bom. Ô, gente, eu acho que eu tô vivendo numa outra egrégora, porque
Eu não conheço muita gente iluminada, vivendo o sol ainda não. Não estou convivendo com muita gente no caminho, mais ou menos. Acho que ainda temos muitas distrações, sabe? Não estou nas trevas, não, Miriam. Mas também no paraíso ainda não, sabe? Eu acho também que a gente acaba. Deixa eu ir para Bahia, quem sabe é lá, né? Vai ser lá, né, gente? Eu acho que a gente acaba distanciando, né, essa ideia de idealizando, né, como se fosse. E, na verdade, se a gente está olhando para a astrologia e para a questão do Sol, é justamente a gente conseguir ser a gente mesmo, né? Porque não tem um ponto de chegada, não tem uma comparação, Sem dúvida. conseguir ser a gente, né? Enfim, tá aqui, Sol em Sagitário, né? Tô aqui provocando você. Hoje, só compartilhando com vocês, hoje eu vi uns comentários sobre aquele filme Um Dia Perfeito, que é do Wim Wenders, não sei dizer o nome dele, não sei se alguém já viu. Eu já É um assisti. filme, já viram? Que é Alguém lindo, viu? né? Que é o moço que limpa banheiro. Pois é. Isso, Japão. É lindo aquele. Aquele, muito bom. aquele sujeito não está completamente envolvido com o cotidiano dele, com a prática que, para a maioria das pessoas, não é nobre nem iluminada, mas me parece que ele está completamente presente na sua existência. Eu diria que é um homem que, dentro dessa linguagem aí junguiana, entendeu o sentido do seu self, né? Entendeu o sentido da sua existência na plenitude. Ele chora quando tem que chorar, ele recebe as pessoas, ele tem uma dinâmica medíocre, talvez para alguém que tenha muitas pretensões, né? Mas ele está extremamente atento à realidade e ao outro e a si mesmo. E ele sabe, ele não se perde em nenhuma relação. Então, porque Como é o quando nome a do gente filme? lê assim, Dias Perfeitos, quando a gente lê essa imbróglio todo, né, muita teoria, muita conversa, mas talvez a coisa seja mais Mais simples. simples, bem mais simples. Dias perfeitos. E aí eu vou sagitarianear, né? O, é no simples que existe o extraordinário, né? É na simplicidade, né? O extraordinário tá, né? Se a gente for pensar também na natureza, né? Na espiritualidade, né? E não Na é Feira fácil Astral, chegar ao simples. Não é fácil. Oi? Desculpa aí, eu na, cortei você. eu que me meti no meio, mas na Feira Astral, a companheira que estava, eu acho que estava junto com o Quiroga e o Rodrigo, ela falou desse filme, Miriam. E já daquela época ela já tinha dito, né, para que assistíssemos, né, e víssemos como é a maneira como ele via a vida, né? E realmente é extraordinário. Eu não lembro desse filme, eu sou ruim de nome, mas eu vou procurar para assistir. Mas dá a Tá no, impressão no no... filme que ele levou umas cacetadas na cabeça também, né? Ah, Até sim. chegar aí, tem E cacetada é, não e é existe, de não, família gente. rica, né? E é de Oi? família nobre ele. Ele é um cara que aparentemente também não tem um outro, né, nível. Eu acho que ali ele levou umas cacetadas para chegar a esse É, ponto e, né? mas é interessante porque aí, bom, o cara está aqui nos dando assim umas espetadas. Primeiro, cuidado com a tecnologia, porque não é aí que vocês vão encontrar é, essa plenitude da vida.
Dois, não é no passado, porque essa relação dele com o passado não é voltando para o passado que você vai resolver a sua história. Mas também não é fazendo projetos absurdos, né? Por exemplo, ele tinha dinheiro, né, o suficiente, mas ele poderia se dar o luxo de fazer coisas extravagantes. É estar aqui agora. Esse estar aqui agora não é uma coisa simples, né? Porque Fácil. dito assim fica parecendo muito simples, muito simplório. Então, Sil, talvez você não esteja vendo fogos de artifícios, porque talvez as pessoas íntegras e que estejam vivendo o seu sol, talvez não estejam exatamente nas mídias, nem fazendo coisas maravilhosas. Podem até estar fazendo, mas não necessariamente. Silvana ia falar, Gente, Magal? vocês podiam repetir o nome do filme para me anotar aqui? Dias Perfeitos. Dias Perfeitos. Show. Que é É com um tanta chinês. coisa. Ô, Rô, eu quero perguntar outra coisa. Estamos entrando em Sagitário agora, né? Entramos agora, não foi? Foi hoje, dia 16 e pouquinho, Dia eu acho. 21 hoje, né? Que horas que foi? Agora à tarde? Foi à tarde, O seu aniversário é que dia? dia 30. 30 agora, tá. Uhum. Ok. Tá Teve certo. muito bolo, Sil? Ah, da Sil foi antes de ontem. Ah, foi antes de ontem? É. Parabéns, 19. Tá. O meu foi anteontem. Ficou mais parabéns, cedo. parabéns, Mas parabéns. foi junto com a mudança de Plutão para Aquário, né, gente? E Foi foi seu presente, Sil? Fo- foi. Eu tô também na expectativa. Estou num processo de mudança, né? Mudei de lugar de trabalho. Foi Ai, meu que último, legal. foi meu último dia 19, dia do meu aniversário. E hoje eu voltei para a educação, porque eu estava cedida para a cultura, para poder pedir minha aposentadoria agora em janeiro. Então voltei para a escola, estou naquela expectativa assim, ó. Aí agora, o que eu faço? O que vai acontecer? Vamos ver. Amanhã já tem que acordar às 5h30, porque aí muda o horário, muda tudo, né, gente? Então, vamos ver como é que vai ser. Que legal, Sil. Parabéns. Sinta-se abraçada e que traga bons ventos para você. Que você Amém, consiga ter essa amém, para todos realização. nós. Amém. Muito legal. É legal, extraordinário, né? Também de não saber o que vai dar, né? É, Acho legal. Enfim, então sintam-se abraçadas. Boa semana, bons dias. Até semana que obrigada, vem. gente. O presente está Olha, por a minha colocou aí no chat que o filme tem no YouTube. Eu não vi, não sei. Ah, eu vou assistir. Talvez É, até. sempre que Não lembro de se precisar, ele é antigo. Sempre que precisarem, procura no YouTube que acha gratuito. A galera tem alguns que são piores, aí você procura para lá que você acha uns melhorzinhos assim de imagem. Sim. E Maria, seja bem-vinda. Quem está por aí, Débora também. Enfim, boa semana para vocês. Obrigado, viu, Fabi? Obrigada. Beijo, Beijo, gente. Boa beijo. Muito noite. bom. Adorei o grupo. Boa noite. É, Beijo, beijo. Silvana, parabéns à Aida. Não vi, eu vejo só. Aida. Hello. Que hora que é? 1 hora da manhã? Não, meia-noite, que a hora mudou, não é? Ô, Aida, você falou que aí tá 0 graus, né? É, Ah, Gente, gente. tá 0 graus lá. é, 0 grau não dá conta, não, gente. sério, tá terrível. Nossa. Tá Beijo, onde, gente. Aida? Beijo. Beijo, beijo, Tô em beijo. Londres, na Inglaterra. Ah, tá. Mas tem sistema de calefação? Claro, tô aqui Então tá quentíssima. tranquilo. Uau, mas não é a mesma coisa, né? Não é a mesma coisa. Tchau, gente. Tchau, Tá, tchau. beijo, boa noite, tchau, Tchau, Silvana, tchau. Tchau, boa noite. querido. Tchau.